Olá pessoal, tudo bem? Então, eu preparei essa videoaula para a gente adiantar o nosso assunto de literatura latina, para que a gente não fique mais tempo que o necessário após esse período de quarentena pelo qual estamos passando atualmente, tá certo? Então, esta aula vai continuar o assunto da aula da semana passada, em que nós falamos sobre a fase primitiva da literatura latina. Nós falamos sobre o contexto cultural, falamos do contexto histórico, fizemos um apanhado geral das primeiras manifestações literárias, dos primeiros artefatos que contêm as primeiras inscrições da língua latina no período que a gente chama de período arcaico, né, que vai do século VIII até o século III, mais ou menos. E a gente vai continuar essa aula falando agora dos exemplos das primeiras manifestações assim chamadas pré-literárias da história da literatura latina, certo? Eu não vou aprofundar nessa questão do que é pré-literário, o que é literário, o que é pós-literário, né? Vamos usar esse termo pré-literário para efeitos didáticos, ou seja, ah, os textos, as inscrições em latim que datam de um período anterior à influência direta da cultura helênica na literatura latina, certo? Então a gente vai falar sobre os Carmina, certo? Eu falei para vocês na aula passada do conceito de Carmen e nesta aula eu vou aprofundar um pouco mais e dar alguns exemplos, tá bem? Então, desculpe qualquer coisa, é um vídeo amador, caseiro, né? Eu não sou especialista em edição de texto, tá certo? Então, peço que vocês desculpem qualquer problema de edição ou de continuidade, tá bom? Vamos então passar a aula de agora, ok? Então, vocês estão vendo aí o conteúdo que a gente dessa nossa aula, tá certo? Nós vamos falar então da poesia religiosa, como eu falei, os primeiros Carmina, Carmina Saliaria, os Carmina Fratrum Arvalium e as Neniae. Vamos falar também da poesia épica, não a poesia épica como entendemos, por exemplo, daquela da época de Virgílio, né? Mas a poesia épica que trata de personagens, que trata de temas que a gente pode encaixar com alguma benevolência dentro daquilo que se chama de épico, né? E aí entram, por exemplo, os Carmina Convivalia, os Carmina Triumpalia. Também vamos falar da poesia dramática, as primeiras manifestações artísticas dramáticas do teatro romano antes do influxo do teatro grego em Roma. Então falaremos dos Fescenini, da Satura, do Mimo, da Fábula Atelana e ainda falaremos de outras manifestações, como por exemplo a poesia celebrativa e em relação à prosa, as leis das 12 tábuas, a oratória e também os documentos públicos, tá certo? Então esse será a nossa sequência dessa aula de hoje, ok? Vamos então começar com o primeiro ponto, que é a poesia religiosa. Bem, a poesia religiosa é, eram cânticos, né, religiosos ligados à execução de rituais públicos anuais, dos quais já estão apenas vestígios. Ou seja, eram carmina que eram cantados, né, que eram celebrados nesses rituais religiosos, especificamente os chamados Carmina Saliaria, eram hinos dedicados aos deuses em festividades que aconteciam 2 vezes ao ano, pelos sacerdotes chamados Salios, Sali em latim, dançarinos, né? Isso porque esses sacerdotes, né, eles procediam a um ritual em que eles dançavam, cantavam, carregando os chamados 12 escudos sagrados, todos idênticos, que dentre os quais, né, um teria sido enviado pelo próprio deus Marte para a proteção da cidade, né? E por conta disso, o rei Numa Pompílio teria mandado construir mais 11 escudos idênticos, né, para confundir eventuais saqueadores e tudo mais. E por isso esses 12 escudos eram celebrados durante essa festividade, né? O que eles cantavam, esses hinos, se perderam quase todos. Só nos restam 3 fragmentos, né, desses rituais que chegaram até nós através da transmissão de alguns eruditos, como Varrão e Terêncio Scauro. Infelizmente, a maior parte se perdeu. E os fragmentos que restam, eles são muito difíceis de compreender devido a serem escritos em latim arcaico. Como vocês podem ver aqui, está na página 32 da apostila de vocês, você tem
três fragmentos em latim arcaico, né, com uma possível transcrição em latim clássico logo abaixo. Veja que as palavras, né, que aparecem aqui, repetição, né, uma sequência de três versos proporcionais, uso de arcaísmo, né, como Leuquécie, referência ao deus Júpiter, certo? E uma aliteração em oclusivas, por exemplo, o último verso, quod ibe tet dine audisunt tonasse, são aliterações, né, muito ritmadas, certamente com o acompanhamento da percussão, isso era bastante rítmico, né? Então isso torna o texto bastante ritmado. É um dos pouquíssimos exemplos que chegou aos nossos dias, mas sabemos que era um festival religioso muito importante para a atividade, certo? Bem, o segundo exemplo são os Carmina Fratrum Arvalium, os cantos dos irmãos Arvais, que também eram ligados aos ritos da vida agreste. Esses Carmina Fratrum Arvalium, eram cantados por um alto colégio sacerdotal, os irmãos Arvais, né? E infelizmente resta apenas um fragmento, o Carmen Arvale, que se encontra nos museus do Vaticano. São versos satúrnios, ou seja, um tipo de verso, um tipo de estrutura métrica que é anterior à influência da métrica grega em Roma. Então, é um texto muito antigo, e que mostra a criatividade e a preocupação estilística dos antigos com esse tipo de Carmen, certo? Muito bem, nós temos então um exemplo, né, desse tipo de Carmen, em que você vai perceber logo logo algumas características importantes, como por exemplo a repetição, que era tida como mágica de palavras e gestos, né? A repetição por si, além de rítmica, ela era considerada algo mágico, né? Os romanos eram bastante supersticiosos, como já falei para vocês, e, portanto, nos rituais religiosos, assim, nesses cânticos, nesses hinos, era visível a preocupação é, com a estrutura dos versos, de modo que fosse perceptível uma, uma nuance mágica, né, que fosse apetecível aos deuses, né? Também você encontra procedimentos sonoros que atestam o caráter litúrgico da composição, ou seja, como se fosse um hino, né? O jeito, a forma de pronunciar configurava ao texto esse caráter litúrgico, né? Então aqui você vai ver esse exemplo desse Carmen, dos irmãos Arvais, o único que ficou até hoje. Observa também que se trata de um latim arcaico, né? Muito difícil de verter para uma tradução confiável, né? Aqui uma tentativa, uma possibilidade de tradução. Observa a repetição das palavras, a sonoridade, né? E também a, a invocação aos deuses, né? Enos laces iuate, neve lue rue marma sinsin curere in pleoris, satur fu fere mars limen salis taberber, Semunis alterni advocapit contos ennos marmo iuato, triumpe, 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 triumpe. A repetição, como eu falei para vocês, era considerada mágica, né? Então você tem aí esse Carmen que chegou até nós na íntegra. A seguir, você vai ver, para tentar exemplificar como possivelmente eles eram apresentados ao público, você vai ter aí um vídeo de um coral que tenta reproduzir esse hino, esse Carmen, com acompanhamento musical e um coral feminino aí cantando. Vamos ver como é que fica.
Bom, aí você percebeu, com essa musicalização, a repetição de cada verso, né? Cada verso é repetido 6 vezes. Isso mostra realmente a preocupação, dos antigos com esse ritual, né? Que previa naturalmente a repetição constante de cada verso para chamar atenção e também tornar facilmente memorizável, como se fosse uma prece, uma oração, certo? Muito bem. Poesia dramática. Segundo Costa, não teria havido propriamente um teatro em Roma antes da chegada do teatro grego, a não ser sob forma de rudimentos, como forma de expressão literária do povo. É verdade que já havia nas comédias que se apresentavam nesse período primitivo do teatro antigo, o que a gente pode chamar de espírito satírico, a ação e o diálogo. Porém, ainda segundo Costa, faltaria aquele elemento mais criativo, mais fascinante do drama, da comédia romana, que seria o elemento da intriga. Né? Mesmo assim, nesses rudimentos já se pode perceber os propósitos que vão atravessar o tempo no teatro romano e que estão relacionados a aspectos de valorização da personalidade humana, do pragmatismo, da mordacidade, que distinguem os romanos em austeridade e rigor. Muito bem, isso segundo a professora Costa, né? Então a gente vai estudar agora esses primeiros rudimentos do teatro romano, tá certo? E a gente vai estudar aqueles tipos de manifestação que são anteriores à introdução do teatro helênico, do teatro grego em Roma, especialmente com o livro Andrônico, de que a gente vai falar daqui a pouco, livro Andrônico, certo? Então a gente vai entender um pouco essa vis cômica dessas manifestações romanas, não é certo? E a gente vai tentar entender como é que essas primeiras manifestações vão, ainda que aviltadas pelo forte influxo do teatro grego em Roma, permanecer no imaginário, na essência do teatro romano posterior à influência grega, tá certo? Muito bem. Então, vamos falar dos Fescenini. O que eram os Fescenini? Eram improvisações extemporâneas, elaboradas em versos satúrnios, ou seja, aqueles versos que foram criados na Itália, antes da influência grega, antes do influxo da métrica grega na literatura romana, e eram parte de festas campestres, realizadas por ocasião das colheitas, sempre de caráter licencioso e obsceno. Possivelmente a palavra Fescenini vem da palavra Fescenium, que seria uma cidade falística, né, da Etrúria, que existe até hoje, que você vê essa foto da cidade, essa imagem da cidade, né? E segundo o Festo Gramático, ele diz que a palavra Fescenium vem desse lugar,
né? E ele diz que os assim chamados versos fesseninos, que eram celebrados nas cerimônias religiosas, referem-se à cidade de Fesquênia, ou então foram assim denominados para afastar a mal olhada. Então, ele que nos dá uma ideia da origem da palavra, certo? E aqui você pode verificar a cidade, né? Que a própria cidade já tem uma espécie de autorreferência a esse teor licencioso das manifestações de Fescenino, né? Observe que a própria cidade aqui tem um formato de um grande falo, né? E isso já deu margem para a interpretação de que seria esse o motivo pelo qual ah, nessa cidade, nessa região, o Fescenino fez tanto sucesso, né? Aqui tem um link onde pode olhar e ler um pouco sobre esse gênero feminino, né? Parece que na literatura você pode encontrar um tipo de tendência de gênero poético, literário, de uma poesia mais obscena, mais licenciosa, que também pode ser chamado de feminino, tá? Depois eu vou enviar para vocês o slide e você vai poder clicar no link e conhecer um pouco mais sobre esse gênero ou subgênero de poesia que tem esse caráter licencioso à maneira dos antigos Fescenini, da antiga Roma, certo? Além da poesia dramática do tipo dos Fescenini, a cidade de Fesquene exaltava a sexualidade masculina com diversas representações de falos eretos, bem como o prazer sexual feminino, como fonte de poder da mulher, como indicam as esculturas em terracota, ou seja, em uma espécie de barro vermelho, né, que são encontradas naquela região. Aqui você tem exemplo de uma escultura feita em terracota, que hoje está no Museu Arqueológico de Falisco, na região do Lácio, né, que é a representação do clitóris feminino, para você ver como eles tinham apreço a essa temática. Bom, é importante lembrar, falando do Fescenino, né, em português, que já Horácio atesta a presença dessas representações no momento em que diz que a licença fecenina surgiu através desse costume, improvisando com versos alternados, insultos grosseiros. Aí a gente percebe que esses jogos feceninos eram praticados por camponeses, entusiastas que praticavam uma dança durante cujas apresentações, ora usavam máscaras rudimentares, ora pintavam o rosto de vermelho, o que leva a crer que, além de haver certos valores mágicos envolvidos, também haveria uma espécie de coreografia que remete à possibilidade dos Fesquenini versos terem contribuído para a licenciosidade e a impudência da comicidade da comédia latina da era posterior, certo? Então, essa seria uma manifestação, uma característica dos Fesquenini. Esse espírito irônico, zombeteiro, de escarninho, nessa irreverência, nesse assinte injurioso com que inverte contra as convenções e os postulados sociais em benefício de mundos avessas, liberto dos compromissos imperativos gregais, o Fescenino apresenta a essência do cômico, que, juntamente com os outros elementos de ação e de diálogo que se lhe reuniam, compunham o fundamento característico da comédia. Infelizmente não nos chegou nenhum exemplo dessa arte, mas vale lembrar que o poema 61 de Catulo, quando se refere às alusões provocantes, obscenas de determinadas tradições romanas, como as Fescenina e Iocatio, diz o seguinte, nesse trecho aqui do seu poema: e que não se cale por mais tempo a atrevida festa fecenina, e que o concubino não negue nozes aos meninos, enquanto houve o amor abandonado do dono. Possivelmente esse trecho, né, é um epitalâmio, dedicado a um casal de amigos. Possivelmente também essa cena em questão constitui a remanescência dos Fescenini, nos chamados Carmina Nuptialia, que eram gracejos obscenos e jocosos endereçados ao noivo, cujo objetivo era o de desejar fecundidade. Eram os amigos cantando para o noivo, enquanto ele contraía núpcias com sua noiva após o casamento. Infelizmente, o Fescenino entrou em decadência, em desuso por força de lei. Os seus versos eram tão injuriosos e grosseiros, do modo como nos fala Horácio, né, que passaram a atingir certas ilustres casas, ou seja, começou a atingir em forma de crítica os mais ricos, né, e que por causa disso os autores tiveram que mudar o seu estilo com a finalidade
de inversamente, em vez de criticar, em vez de do caráter obsceno, grosseiro, deleitar e instruir. É o que o Horácio nos fala nessa carta destinada a César, né? Dessa mudança de teor do Fecenino que foi feito por força de lei. Né? Veja só, nos diz Horácio. Desses costumes surgiu o licencioso Fecenino, que em versos alternados infundia rústicas injúrias. Sua ampla aceitação, por muitos anos, divertiu prazerosamente e até que a brincadeira começou a converter-se em raiva declarada e invadiu ameaçadoramente as casas das pessoas honradas. Os ofendidos reclamavam de seus versos cortantes, mas também aqueles que não eram atingidos preocuparam-se com o perigo que recaía sobre todos. Então, uma lei com punição vetou que qualquer um viesse a ser atacada por um poema malévolo, e o Fecenino mudou de estilo. Por medo do bastão, passou a instruir e deleitar. Ou seja, mesmo aqueles que não eram alvo dos versos injuriosos, grosseiros, críticos, obscenos dos poetas, esses que não eram alvos, eles também preocupados, porque se não eram alvos naquele momento, poderiam vir a ser, se juntaram e decidiram proibir esse tipo de crítica em versos dos Feceninos, né? Ou seja, quando os poderosos percebem que eles estão sendo objeto, alvo de chacota, eles preferem proibir, né? A manifestação artística. Uma espécie de censura naquela época, né? Não pode falar mal dos ricos e poderosos, é proibido por lei. Se fizer, vai ser preso, é criminoso. Então, o costume entrou em declínio por força de lei, na verdade, por força de censura naquela época, né? Parece que é um hábito que você encontra com frequência, de que os poderosos, quando se veem alvo de críticas e de humor jocoso e crítico, a solução é censurar. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Fecenino, que é uma manifestação antiga, mas que é muito estudada hoje, você pode dar uma olhada nesses sites aí que estão na apostila de vocês, na página 39, certo? Depois temos a satura. A satura, o nome satura parece derivado de satura lanx, que seria um prato de misto de frutas que era oferecido aos deuses no início da primavera. Tratava-se de fato de um misto de dança, a satura, um misto de dança, música e canto. Você observa que isso é uma coisa recorrente, né, no teatro antigo, essa recorrência à música, ao canto e à dança. A satura deve ter sido importada da Etrúria, como atestam os vocábulos provenientes dessa região, como estriones, que significa atores, persona, que significa máscara. Então, tal gênero passou, possivelmente surgiu em Roma por influência da dança etrusca, que, seguindo a segunda posta, imiscuído aos feceninos improvisados e indecorosos, resultou na satura, a qual, portanto, seria a forma intermediária entre os versos feceninos e o drama regular, uma espécie de estágio precedente da comédia romana que vai acontecer no período seguinte. E nos séculos vindouros, a partir de Livro Andrônico, eu falarei dele daqui a pouco para vocês, a satura e também o mime e a telana foi reivindicada como forma dos exordia, isto é, em apresentações curtas que antecediam ou finalizavam uma apresentação teatral já nos moldes gregos. Ela continuou, mas assim, como uma espécie de pré-show ou pós-show, depois do teatro já um pouco mais sofisticado, sob influência grega, certo? Muito bem. Já o mimo, bem interessante, deriva do grego mimeomai, que significa imito. É uma imitação farsesca que buscava efeitos cômicos, cujo elemento principal era o gesto. Somente no final do século I a.C., o mimo assume uma forma literária que não previa partes fixas, mas uma tela sobre cuja base os atores improvisavam. A verossimilhança do mimo é sentida em suas convenções cênicas, que o caracterizam por se oporem às usadas na comédia. Então, os atores quase sempre atuavam sem máscara, poderia haver papéis desempenhados por mulheres, ao contrário do teatro de Plauto e Terêncio, que a gente vai ver daqui a pouco, porque Plauto e Terêncio só usavam atores homens, né? As mulheres não poderiam ser atrizes, digamos assim. Então, os mímicos não usavam sapatos usados pelos atores do teatro trágico. Por isso eles eram chamados de planípedes, né? aquele coturno que era usado pelos atores no teatro da tragédia. Aqui você vai ver um vídeo sobre uma possível apresentação desses mimos na antiguidade.
certo? É um vídeo gravado por mim, quando eu assisti essa apresentação em Roma, há alguns anos atrás, e dá para ter uma ideia de como é que possivelmente esses atores mímicos se apresentavam. Vamos assistir? Improvvisazione, spesso accompagnata da musica e danza. Non bisogna confondere il mimo latino di origini più antiche ed ispirato ad un Aqui quem evento está falando é o mitologico apresentador. o Ele della está vita falando em quotidiana con un italiano de pantomimo. como eram feitas essas apresentações do Aveva mimo una na trama antiguidade. in cui l'azione sulla scena era accompagnata da una voce narrante. Então, essa foi a apresentação do Grupo Histórico Romano, que é um grupo italiano de pesquisa antiga e que oferece espetáculos e exposições muito interessantes e precisas sobre o mundo antigo. Então, tem um site desse grupo onde você pode ver vídeos como esse, que está na página 48 da apostila, certo?